Ex-chefe obcecado não me deixa em paz. Estou procurando alguns conselhos sobre como me proteger de um homem que costumava ser meu empregador. Sofri assédio dele em meu emprego anterior e agora ele não me deixa em paz. Resumo do que aconteceu. No início deste ano, consegui um emprego em uma empresa muito pequena, com apenas algumas pessoas e 2 sócios. Um dos donos demonstrou um interesse extremo por mim e logo me senti desconfortável com o comportamento dele em relação a mim. Ele gostava de ter longas conversas e queria saber detalhes sobre minha vida. Ele começou a me convidar para sair para jantar, sob o pretexto de querer me conhecer melhor. Nas primeiras semanas de trabalho, ele me revelou que, quando entrei para a entrevista, ele sentiu que eu era a outra metade de sua alma e que ele se importava profundamente comigo. Eu não sabia como responder a isso e me senti muito desconfortável, então não disse muito e tentei ignorar, mas a partir daí ele continuamente declarava o quanto se importava comigo, quase diariamente, e como ele desesperadamente queria um parceiro de vida. Needo estocei, it made me feel very uncomfortable work for him. Mas piorou. Ele me deu um passe grátis para um spa do qual ele é membro e depois perguntou se estaria tudo bem se ele estivesse lá quando eu decidisse ir. Eu nunca fui. Ele continuou me convidando para jantar e apresentava isso como um jantar introdutório casual, já que eu era uma nova funcionária. Ele não parava de perguntar, então finalmente concordei, o que eu me arrependo, mas não foi nada casual. Ele me levou a um restaurante onde o prato custava $100, insistiu para que eu tomasse vinho e depois pediu sobremesa. Durante esse jantar, em certo momento, ele estava absolutamente encarando-me de forma desconfortável e eu disse, o que foi? Ele respondeu dizendo, eu só gosto de olhar para você. Eu fiquei horrorizada. Depois do jantar, ele me deu um buquê de flores. Foi por volta desse momento que comecei a ligar dizendo que estava doente quase todas as semanas porque me sentia extremamente desconfortável para ir trabalhar. Cerca de uma semana após o jantar, falei com ele no trabalho e disse que ele ultrapassou os limites, me deixou desconfortável e que seu comportamento era inadequado. Ele disse que não foi essa a sua intenção, mas não assumiu a responsabilidade por suas ações e afirmou que não disse que gostava de me olhar. Pedi a ele para manter as coisas profissionais e para manter uma distância de alguns metros de mim dali em diante, porque ele sempre gostava de ficar muito perto de mim. Ele manteve distância por cerca de uma semana, mas depois começou a se aproximar de mim novamente, em certo momento, estendeu o braço por cima do meu corpo e rosto quando eu estava sentada em minha mesa e isso me assustou tanto que meu corpo recuou. Para piorar, minha mesa estava em um canto e eu não tinha para onde me mover quando ele estava parado lá. Tudo isso se tornou demais para suportar e comecei a ter ataques de pânico e me sentindo insegura no trabalho, então finalmente pedi demissão sem aviso prévio. Trabalhei lá por cerca de 2 meses e meio no total. Na minha carta de demissão, que enviei por e-mail, mencionei o comportamento inadequado dele e pedi-lhes firmemente para nunca mais entrar em contato comigo, exceto para enviar-me o meu último olerite por e-mail. Eles fizeram isso, mas algumas semanas depois, meu ex-chefe me mandou um texto muito longo dizendo o quanto ele se importa comigo, o quanto nossas conversas eram ótimas e que ele lamenta se magoou meus sentimentos e que gostaria de conversar comigo, mas que me desejam melhor, caso contrário. Eu não respondi e bloqueei o número dele. Depois de algumas semanas, ele me enviou outra mensagem pelo WhatsApp, dizendo o quanto sou especial para ele e que realmente quer conversar comigo porque tem muito a me dizer. Só posso supor que ele tentou enviar outras mensagens, mas percebeu que eu o bloqueei e, em seguida, me procurou no WhatsApp. Eu também não respondi a essa mensagem. Não é preciso dizer que estou extremamente assustada com ele e que ele claramente não quer me deixar em paz. Como ele foi meu antigo empregador, ele tem todos os meus dados pessoais, incluindo meu número de segurança social, SSN. Isso me preocupa muito, então estou me perguntando que medidas posso tomar para me proteger dele? Estou também querendo saber se tenho bases para processá-lo por assédio sexual? Vale a pena passar por esse processo? Levei mais de 1 ano procurando emprego antes de conseguir esse trabalho, então pedir demissão tão cedo tem sido financeiramente desgastante e eu não o teria feito se não fossem essas circunstâncias. Obrigada por qualquer conselho. O empregador do marido disse para ele mentir sobre o ferimento e dizer que aconteceu em casa, construção. Meu marido machucou o tornozelo no trabalho e há algumas semanas, ao mancar, acabou caindo enquanto carregava sacolas em um piso de concreto e torceu o tornozelo. Colegas testemunharam o acidente, mas nenhum relatório foi feito. Eu o pressionei para que ele fosse ao médico. Ele tem pagado por um seguro privado, como exigido pelo empregador. O seguro cobra mais de $200 a cada pagamento. No entanto, quando ele perguntou sobre ir ao médico, disseram a ele que ele não tem horas suficientes para se qualificar, apesar de estar pagando desde que começou.
Recentemente, ele acordou e mal conseguiu colocar peso sobre o pé. Ele está com muita dor. Desde que machucou o pé, ele vem mancando. Ele ligou para o trabalho naquele dia e informou que precisa ir ao médico porque se machucou no trabalho. Tentaram dar a ele a mesma conversa sobre não se qualificar ainda. Ele insistiu que eles precisavam deixá-lo ir ao médico e que a lesão aconteceu no local de trabalho. Mais tarde, ele recebeu uma ligação do chefe da empresa pedindo explicações. Meu marido explicou, e o chefe ofereceu que ele ficasse de folga pelo resto da semana com salário. Ele aceitou, mas insistiu que ainda precisava ver o médico e que não fazia sentido pagar quase $1.000 por mês em seguro e nem sequer poder ver o médico. O chefe disse: "Você não precisa de médico, eles só vão te dizer a mesma coisa." Meu marido disse que ainda queria ir. O chefe disse para descansar e que eles entrariam em contato novamente. 2 dias depois, hoje, o chefe liga novamente. Ele pergunta como meu marido está e ele responde que está com muita dor. O chefe diz para descansar, aplicar gelo, usar compressão, etc., e meu marido explicou novamente que fez tudo isso desde o acidente e nada funcionou, e que ele queria ver o médico. O chefe finalmente diz: "Ok, você pode ir ao médico e me trazer a conta. Apenas diga que aconteceu em casa." Meu marido ficou em silêncio e não disse nada. O chefe então disse: "Mas eu nem deveria te dizer isso." Eu disse a meu marido que ele precisa ter certeza de informar ao médico que a lesão ocorreu no trabalho. Obviamente, pedir para mentir sobre um acidente de trabalho é ilegal, mas minha preocupação é que, se ele estiver seriamente ferido e isso resultar em problemas a longo prazo, ele não conseguirá a cobertura necessária porque não foi documentado como acidente de trabalho e o empregador pode simplesmente mentir. Ligamos para a seguradora pela qual meu marido vem pagando e eles disseram que a conta dele ainda não foi validada. Eles o transferiram para o Departamento de Compensação de Trabalhadores. Quando a atendente disse que precisamos seguir um processo diferente para a compensação de trabalhadores, informamos que o chefe não ofereceu isso e preferiu pagar o tratamento diretamente. Ela disse que, para que eles possam fazer algo, precisariam estar em contato com o seguro da empresa. Ela disse que, se ele tiver um bom relacionamento com o chefe, fica a critério dele, mas ele terá que confrontá-lo sobre a compensação de trabalhadores ou registrar o atendimento como tal em uma clínica de urgência. Quando o chefe disse a meu marido sobre pagar pelo tempo de descanso, ele expressou preocupação sobre sofrer represálias e que eles poderiam alegar de repente que não tem trabalho para ele. O chefe insistiu que isso não aconteceria, mas pouco depois de falar com o chefe, o gerente do pátio de construção ligou para ele e disse que não teriam trabalho para ele por um tempo. Acabamos de comprar uma casa e ele está muito preocupado com possíveis represálias e a possibilidade de ficar sem trabalho, essencialmente sendo gradualmente excluído. Estamos extremamente frustrados, porque é claro que isso é ilegal e configura fraude na compensação de trabalhadores tentar fazer com que ele minta. No entanto, meu marido está preocupado em continuar tendo uma renda depois disso. Ele está chateado porque nunca reclama de nada, mas quando a situação é muito séria, ele foi negado tantas vezes e agora estão pedindo que ele minta e abra mão de seus direitos como funcionário ferido. Entendo a preocupação em relação aos aumentos nos prêmios do seguro, mas o chefe dele tem agido de forma muito suspeita, desde fazê-lo pagar pelo seguro e dizer que ele ainda não pode usar, tentando convencê-lo a não procurar um médico e, finalmente, dizendo para ele mentir ao médico. Se alguém tiver conselhos jurídicos, eu agradeceria muito. A empresa é uma construtora privada com milhões de dólares em cá. Resumindo, meu marido machucou o pé no trabalho e está sentindo muita dor ao caminhar. Após contar ao chefe, foi informado de que ainda não podia ir ao médico, apesar de ter pago pelo seguro por 2 meses. O chefe disse para ele tirar a semana de folga com salário e insistiu que ele não precisava de um médico. Após pressionar o chefe várias ligações, o chefe disse que pagaria pela consulta, mas pediu para ele mentir e dizer que o acidente aconteceu em casa. Meu marido está em conflito e muito preocupado com possíveis represálias. O vizinho quer derrubar a cerca e construir uma nova na minha propriedade, mas quer que eu pague por tudo. Tudo começou durante a quarentena, quando minha vizinha constantemente nos enviava cartas suplicando para reconstruirmos uma parte antiga da cerca entre nossas propriedades. Ela também queria que pagássemos por tudo, o que concordamos para podermos escolher o design e o visual da cerca sem a opinião dela, já não gostávamos muito dela. Fizemos um levantamento topográfico que mostrou que a antiga cerca não estava na linha correta da propriedade, e ela concordou com isso. Quando começamos a trabalhar na cerca, ela começou a gritar e xingar os trabalhadores, alegando que estávamos tomando parte de sua terra, apesar de já ter concordado com a autenticidade do levantamento. Ela tentou bater em meu pai, mas errou, e a polícia foi chamada. Eles disseram que, contanto que tivéssemos a aprovação do Departamento de Planejamento da cidade, o que tínhamos, poderíamos construir naquela linha. Mesmo após esse incidente, ela e seu filho continuaram nos assediando,
por exemplo, jogando bolas em nossas paredes, batendo em nossas janelas, seguindo-nos de carro sempre que saíamos e derrubando nossas lixeiras. Por causa de um desses incidentes, em que alguém furou nossos pneus, acreditamos ser o filho da vizinha, tivemos que instalar câmeras de segurança. Atualmente, estamos em processo de solicitar uma ordem de restrição contra o filho dela, que é responsável pela maior parte desse assédio. Nos últimos 6 meses, ela contratou um advogado e um topógrafo que estão tentando nos processar por invasão de propriedade e angústia emocional, além de quererem construir uma nova cerca que invadiria 6 pés de nossa propriedade. O pior é que ela ainda quer que nós paguemos por tudo. O topógrafo dela inflou enormemente a área de sua propriedade. Na escritura dela, mostra que tem 50 pés na frente e 50 pés nos fundos, mas o topógrafo dela indicou que deveria ter 52 pés na frente e 56 nos fundos. Isso invade não apenas nossa propriedade, mas também as propriedades de outros 2 vizinhos. Fizemos mais levantamentos que mostram que a cerca que construímos está invadindo apenas 6 polegadas de sua propriedade, em vez dos 6 pés que ela alega. Nós dissemos a ela repetidamente para levar esse assunto ao tribunal, onde um juiz decidiria entre nossos 2 levantamentos, como nos foi dito por vários advogados e pelos topógrafos da cidade e do condado. No entanto, mesmo assim, ela e seu filho continuam nos assediando, entrando em nossa propriedade e alegando que ela é deles. Hoje, ela contratou alguns jardineiros e disse a eles que devem cortar nossas árvores em nosso lado da cerca, porque ela alega que essa porção da propriedade é dela. Vale ressaltar que essa é uma parte completamente diferente da cerca que construímos. A polícia foi chamada, mas no final eles não apareceram e apenas conversaram conosco pelo telefone. Eles disseram a mesma coisa que dissemos: vá para o tribunal e deixe que um juiz decida. Resumindo, eu e minha família estamos passando por uma disputa de cercas com nossa vizinha há anos, e cada um tem seus próprios levantamentos para apoiar suas reivindicações. Ela alega que pode derrubar a cerca a qualquer momento e construir uma completamente nova em nossa propriedade, e ainda quer que nós paguemos por tudo. Sua família continua nos assediando e nos perseguindo por causa dessa disputa. Já dissemos a ela diversas vezes para levar o caso ao tribunal para que um juiz decida sobre os limites da propriedade, mas ela se recusa. Eu, 24F, estou querendo sair do meu estado natal com meu filho, 5 metros, para ficar longe de seu pai. Tenho 24 anos e quero sair do meu estado natal com meu filho de 4 meses para me afastar do pai dele, 26 anos. Conheci meu rei, nome fictício, quando tinha 15 anos, através das redes sociais, e tivemos um relacionamento muito longo e difícil. Houve episódios de violência doméstica em nosso relacionamento, que sinceramente só percebi quando dei à luz meu filho. Quando tinha 18 anos, Rei, pai do meu filho, me coagiu a fazer sexo com ele, eu não queria e expliquei que não estava usando contraceptivos e estava no período de ovulação, e disse não. Só em 2020 percebi que ele realmente me estuprou para me engravidar. Eu simplesmente não percebi porque achava que era o que os parceiros faziam e que era minha obrigação cuidar do problema, e então tive meu filho no ano seguinte após uma gravidez um pouco difícil. Após ter meu filho, meu ex decidiu se mudar com os pais, cerca de 2 horas de distância de nós. Ele não tinha um veículo na época, então eu fazia a viagem de ida e volta algumas vezes por semana para que ele pudesse ver seu filho. Um dia, finalmente abri os olhos para tudo o que estava acontecendo com o abuso e terminei tudo com ele por mensagem de texto, porque sabia que se o fizesse pessoalmente, haveria uma chance de eu ser machucada ou pior, meu filho. Ele ameaçou levar meu filho no mesmo dia em que o tive. Durante a nossa separação, ainda fazia a viagem para que meu filho estivesse com o pai, mas ficou extremamente evidente que ele não estava interessado em assumir o papel de pai e que estava mais obcecado por mim e pelos acontecimentos da minha vida atual. Uma tarde, ele ameaçou vir buscar meu filho e que eu nunca mais o veria. Fui à delegacia e consegui uma ordem de proteção contra ele e pedi a custódia no mesmo dia. Acabei ficando com a custódia total, com a possibilidade de visitas supervisionadas para o pai do meu filho. A ordem de proteção original foi retirada e as coisas se acalmaram. Eu não ouvia nem via o pai do meu filho há quase 3 anos. Meu ex recentemente reapareceu em nossas vidas e acabei obtendo outra ordem de proteção para proteger meu filho do pai. As coisas se resolveram e tanto meu filho quanto eu temos ordens de restrição permanentes contra ele. Aqui é onde fica complicado. Agora que Rei está pronto para ser pai, ele está pressionando todos ao seu redor para ajudá-lo a conseguir visitas ou custódia do meu filho. Conhecendo-o, percebi que, porque sua namorada está o incentivando a fazer tudo isso, ele não percebe o tipo de dano que causou a mim e ao meu filho. Ele já violou sua ordem de restrição, não foi preso, e o vi na cidade perto da minha casa. Recentemente, quase se envolveu em uma briga por ameaçar outra pessoa, coisas de cidade pequena, você ouve sobre todos e tudo. Tenho me sentido muito insegura em minha casa devido à sua violência e instabilidade. Sou só eu e meu filho, e não moramos na melhor área. Ele sabe onde moramos, e não posso me mudar para outro lugar porque ele tem amigos em cada esquina, parece. Meu irmão, 29 anos, ofereceu recentemente ajuda para eu me mudar para o estado dele, e sinto que seria um recomeço para meu filho e eu, só não sei como fazer isso legalmente.
Sinto que há tantas coisas que posso fazer, mas não sei por onde começar. Se eu sair sem permissão judicial, serei presa? Só estou tentando fazer o melhor para o meu filho, e isso parece que seria. Vizinha louca assustadora. Vivo em Boise, Idaho. Mudamos para nossa casa em 2018. Nossa vizinha, que tem 62 anos, era excessivamente amigável conosco, o que achamos um pouco estranho, mas presumimos que ela fosse apenas uma pessoa gentil. Nós ajudávamos e a seu marido e tratávamos uns aos outros como bons vizinhos fariam. Às vezes, ela levava as crianças para pequenos passeios ou deixava que brincassem com seus gatos. Avançando para agosto de 2022, geralmente sou eu quem rega o jardim, mas estava fora em uma missão de 2 semanas como bombeiro florestal e minha esposa regou nosso quintal da frente. Ela acabou molhando cerca de 60 centímetros do estacionamento da nossa vizinha. Ela surtou, jogou o aspersor e enviou uma mensagem passivamente ameaçadora dizendo que nos processaria por danos causados pela água. Depois disso, nossa relação amigável terminou. Temos sido assediados por ela há quase 1 ano agora. A maioria é o que eu chamo de assédio legal. Chamamos a polícia várias vezes, mas eles nos disseram que, por mais irritante que fosse, ela não tinha feito nada de errado legalmente. Instalei câmeras de segurança em toda a casa para ter um nível de proteção e provas concretas, porque sabíamos que ela não pararia. A flagramos olhando e rindo para o quarto do meu filho por 28 minutos. Ela estava de pé na sua propriedade, a cerca de 2,5 metros de distância. Ela chama constantemente nossos 2 filhos, que têm autismo, especialmente nosso filho bom, que tem 9 anos. Certo dia, ela entrou com uma ordem de proteção falsa contra nós, cheia de mentiras, como jogar bolas de golfe por cima da cerca para atingi-la, entrar em sua casa sem bater na porta e tentar constantemente mover seus carros, etc. Nunca tínhamos nos envolvido em nada legal desse tipo, então contratamos um advogado para nos representar. Depois de gastar $1.500, comparecemos ao tribunal apenas para descobrir que ela enviou uma carta ao funcionário dizendo que teve uma emergência familiar e não poderia comparecer e que estava desistindo da ordem de proteção. Nossa babá a viu no quintal dela enquanto estávamos no tribunal, e a vimos sorrindo para nós naquele dia. Tivemos muitas outras interações depois disso. No fim de semana do Dia das Mães, nossa vizinha fez um show perturbador para a câmera. Minha família, incluindo 3 meninos e meus pais, estava se divertindo brincando em nosso quintal bem sombreado, e a vizinha começou a espiar pela cerca chamando meu filho, depois agindo como se estivesse fazendo cocô. Ela levantou o vestido, abaixou a calcinha e começou a gemer alto. Ela disse, "Vou fazer cocô, bom." Ela também se aproximou da cerca limpando o traseiro com um pano dizendo, "Limpe minha bunda e deixe as crianças brincarem com isso." Aqui está, bom, e colocou o pano em um barril no lado da cerca dela. Ela também nos molhou com a mangueira de água enquanto eu segurava nosso bebê de 3 meses. Temos cerca de 20 vídeos ao longo de 3 horas dela fazendo atos semelhantes. Depois de vários boletins de ocorrência, nos deram o número de um escritório de contato do bairro. Depois de deixar várias mensagens para ele, ele finalmente me ligou de volta. Pedi a ele para vir à casa ver alguns vídeos. Ele veio e disse que nunca viu nada parecido. É perturbador por causa da sua óbvia obsessão por nossos filhos. Ele disse que poderíamos apresentar acusações por agressão com a mangueira de água, mas isso envolveria muitas taxas de advogados e comparecimentos ao tribunal. Ele recomendou que começássemos com uma ordem de proteção. Eu pedi uma ordem de proteção, e demorou 5 semanas para entregarem os documentos a ela. Temos ela em vídeo. Quando os policiais foram bater na porta dela, ela retirou uma câmera que estava virada para o nosso quintal. Ela não atendeu à porta em várias tentativas e depois saiu da cidade por 10 dias em um momento porque ela sabia o que estava acontecendo. O julgamento foi marcado para 5 de julho. Eu tinha todos os vídeos e pontos de conversa prontos. O juiz perguntou à vizinha se ela concordava com uma ordem de proteção de 1 ano contra ela. Ela rapidamente respondeu, "Oh sim, excelência." Eu não pude mostrar nenhum vídeo perturbador nem dizer nada. Chamamos de Vitória e sabíamos que ela não conseguiria passar 1 ano sem quebrá-la. Avançando para esta manhã, 21 de julho de 2023, eu estava verificando nossas câmeras e notei que uma delas estava apontando para o que parecia ser uma parede. Outra câmera estava completamente desligada. Ao revisar o histórico, vi uma das coisas mais estranhas e parecidas com um filme de terror. Alguém, assumindo que seja minha vizinha, estava vestido com um macacão T-Vec usando uma máscara de robô caseira. Ela se arrasta pelos arbustos com um martelo e tenta atingir a câmera. No primeiro golpe, ela erra e deixa o martelo em meu quintal. Agora tem um martelo. Em seguida, ela arranca a câmera da árvore e a leva embora.
Ela também atinge a outra câmera que estava apontando para uma área de armazenamento atrás da loja dela, onde ela realizou aqueles atos obscenos. Felizmente, essa câmera caiu em nosso quintal. Liguei para a polícia para relatar o incidente e eles disseram que, como não está claro que foi ela, pelo menos iriam tentar falar com ela. Eles também disseram que a equipe de resposta de saúde comportamental está planejando avaliá-la a partir de uma recomendação do escritório de contato do bairro. Ela tem uma câmera bem na linha da cerca apontada para o quarto das nossas crianças e outra apontada diretamente para o nosso quintal para vigiar as crianças. Já tentamos bloquear a visão com tábuas de madeira porque as crianças brincam de roupa de banho ou peladas na piscina inflável e no escorregador, mas ela move a câmera para continuar observando. Nos disseram pela polícia que, como a câmera está em sua propriedade, não é ilegal. Na minha opinião parcial, com a ordem de proteção e o histórico de perseguição, e até mesmo conversar com nosso filho através da câmera, eu acredito que ela não deveria fazer isso. Gostaria de contratar um advogado e ver o que pode ser feito, mas já gastamos $1.500 com um e não podemos pagar mais a menos que as taxas do advogado sejam cobertas. Ela se declara uma ex-viciada em metanfetamina. Em 1999, ela e o marido foram presos por fabricar metanfetamina com intenção de distribuição no galpão atrás de sua casa. Eles escaparam devido a questões de mandados de busca. Conversei com vários outros vizinhos que tiveram encontros e histórias muito semelhantes sobre ela. Também falei recentemente com um conhecido em comum que teve que me ligar diretamente quando mandei uma mensagem de texto sobre a vizinha porque ele achava que poderia ser ela usando um celular anônimo para assediá-lo. Ele disse que eles eram como família, mas testemunhou ela assediando muitas pessoas, incluindo ele, e já havia tido o suficiente. Ele me disse para garantir que minhas armas estivessem carregadas porque ela é louca. Não podemos nos afastar dela como todo mundo porque moramos bem ao lado. Já vimos uma dúzia de casas para possivelmente nos mudarmos, mas nossa taxa de juros é de 2,5% e não podemos arcar com a mudança. Estamos começando a nos preocupar que ela possa aumentar a violência. Eles possuem armas de fogo e ela fez ameaças envolvendo sua pistola a outro vizinho. Eu denunciei isso e estou tentando obter um depoimento sobre o incidente também. Até agora, parece que ela conhece o suficiente da lei para sair impune de tudo. Espero que a unidade de saúde mental possa ajudá-la, mas é uma área cinzenta tentar provar que alguém como ela precisa de ajuda involuntária. Há algo mais que eu possa fazer? A empresa de limpeza fez metade do trabalho que paguei e se recusa a me reembolsar qualquer coisa. Recentemente comprei uma casa nova e paguei uma empresa de limpeza para fazer uma limpeza profunda no interior da casa antes de me mudar. A pessoa com quem conversei disse que eles limpariam tudo, incluindo o interior de todos os armários da casa, que era uma das minhas principais preocupações. Eles me deram um orçamento de $900 pela limpeza profunda e mais $150 para limpar algumas balaustradas de escadas com filigranas, totalizando $1.050. Esse preço parecia muito alto, mas fui assegurado de que eles seriam muito minuciosos. A pessoa com quem falei disse que 5 limpadores viriam e que minha casa provavelmente seria o único trabalho que eles fariam naquele dia, porque era um trabalho tão grande. Para esclarecer, a casa estava vazia e não estava particularmente suja, apenas com sinais de que outras pessoas moravam lá por mais de 20 anos e um pouco de poeira no chão devido à instalação de um novo piso. Avançando para o dia da limpeza, 4 limpadores aparecem e trabalham por 3 horas antes de alegarem que terminaram. Eu não pude verificar o trabalho deles até o dia seguinte, mas eles fizeram um trabalho muito ruim. Eles pularam completamente a limpeza do banheiro térreo e da lavanderia, só limparam metade das balaustradas de escadas pelas quais paguei a mais e passaram um mop no chão sem varrer, deixando uma linha de sujeira de 1/4 de polegada contra o limiar de várias portas. Liguei para a empresa para reclamar e eles enviaram um limpador no dia seguinte para terminar o trabalho. Nos mudamos alguns dias depois, e agora que estamos aqui em tempo integral, estou encontrando mais coisas que não foram limpas. O interior de todos os armários da cozinha foi deixado intocado. Decidi limpar eles com um pano embebido em desinfetante Clorox antes de guardar minha louça, e todos estavam sujos. Os armários do banheiro estão iguais. Também há acúmulo de sujeira e grime nas interruptores de luz e poeira e marcas de dedos nas portas. Todos esses sinais de que eu não recebi a limpeza profunda que paguei. Enviei à empresa fotos e vídeos dos problemas. Eles se ofereceram para enviar limpadores novamente, mas eu não quero que essas pessoas voltem à minha casa. Eles já vieram 2 vezes e demonstraram suas habilidades precárias de limpeza. Eu não tenho confiança neles. Eu já limpei os armários da cozinha eu mesma. Pedi-lhes, em vez disso, um reembolso da metade do valor de $525, já que não obtive a limpeza profunda pela qual os contratei.
Depois de trocar algumas mensagens com eles, avisei que, se não recebesse um reembolso, escreveria uma avaliação honesta com fotos e vídeos do serviço prestado. Então, eles me perguntaram se eu escreveria uma avaliação positiva se recebesse o reembolso. Eu disse que não escreveria uma avaliação positiva desonesta. Em resposta, eles disseram que me reembolsariam $450 se eu escrevesse e assinasse uma declaração dizendo que não deixaria uma avaliação negativa. Eu pesquisei e descobri que isso viola as diretrizes da FTC, talvez até a lei, e também os termos de serviço das avaliações do Google. Então, respondi que aceitaria os $450, mas não assinaria nada, e que não acho que seja legal eles me pedirem isso. A resposta final deles foi que não me fornecerão nenhum reembolso e que posso deixar uma avaliação se quiser. Estou muito chateado com o desperdício de tempo e dinheiro que isso tem sido. Eu estava tão animado para que essa limpeza fosse feita, mas acabou se tornando um pesadelo total. Toda a conversa foi por mensagem de texto, então tenho comprovação de tudo o que eles me disseram, bem como fotos e vídeos do péssimo trabalho de limpeza. Estou pensando em levá-los ao tribunal de pequenas causas, mas não sei se vale a pena o meu tempo, que estou na Califórnia, no condado de San Bernardino. Se você chegou até aqui, obrigado por ler. Qualquer conselho é muito apreciado. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.